Bom, eu quero dizer para você nessa manhã que nós realmente somos privilegiados em sermos igreja. Nós somos o povo de Deus, a noiva de Cristo. E eu me conforta demais, é muita segurança a gente saber que Jesus está edificando a sua igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Nós sermos igreja de Jesus quer dizer que nós somos parte do time vencedor, de um grupo de pessoas que são amadas por Deus, que foram salvas por sua graça e que desfrutam da amizade com Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Agora, é claro que nesse processo de caminhar com Jesus, dessa amizade com Deus, da salvação de Deus em nossas vidas, nós temos alguns degraus, alguns níveis de fé. E é interessante nós pararmos para pensar um pouquinho sobre quando nós partimos da dúvida para a fé, quando nós partimos da incredulidade para uma fé salvadora. E a Bíblia revela a história de homens e mulheres que não conheciam a Deus, que não criam em Deus de forma salvadora, mas que passaram a crer através realmente do conhecimento da sua palavra e de um encontro com Ele. E eu quero compartilhar com você nessa manhã de uma história que para mim é muito especial na Bíblia. Mas antes eu queria mencionar algumas coisas que estão relacionadas aos nossos dias, e aí você vai entender porque eu quero falar da fé. Eu estava lendo um testemunho sobre uma pessoa que vive lá na região da Itália, onde o coronavírus está mais afligindo aquela região da Itália. E ela estava dizendo o seguinte, que apesar de todo o medo, né, e das práticas, das mudanças do cotidiano das pessoas que essa questão do vírus trouxe, ela estava testemunhando de alguns benefícios. E eu listei alguns aqui só para mencionar. Por exemplo, ela diz que esse medo e esse cuidado em relação ao vírus tem levado as pessoas a se livrar da arrogância. Da arrogância. Exatamente porque a gente se lembra que a gente não é nada. A gente não tem controle de nada. E não importa se você é rico ou pobre. Às vezes nós nos sentimos super-humanos, super-heróis. Nós nos sentimos imunes, nos sentimos deuses da nossa própria vida. E um vírus mostra que nós não somos deuses, que nós somos limitados, que nós somos impotentes diante de muitas situações. Como é que pode, né, irmãos? Nós vivemos por causa de um vírus, medos tremendos em relação à economia do mundo, o mercado global, de como isso afeta a todas as nações. Algo que começa lá na China, do outro lado do mundo, e afeta nós que estamos aqui no Brasil. Isso diminui a arrogância humana. Isso diminui nossa prepotência. Outra coisa que ela mencionou é que tem livrado da cobiça. Porque quando nós somos deuses da nossa própria vida, nós vivemos em função de nós mesmos e desse mundo. E a cobiça se torna uma marca do nosso coração. Nós achamos que nós vamos encontrar seguranças nas coisas que conquistamos, nas coisas que possuímos. Aliás, nós atrelamos o nosso valor pessoal aos bens materiais. É um erro. E nesses períodos onde a gente vê que a nossa vida ela está por um fio, que a nossa vida é frágil, nós também nos lembramos que as coisas que temos, ou seja, os bens materiais, eles não são tudo. Eles não nos definem e eles não dão a segurança que nós achamos que eles nos proporcionam. Outra coisa que ela mencionou é o tempo em família. As pessoas têm que ficar nas suas casas, reclusas, e aí elas começam a ver que tem família, ter tempo juntos, não podem sair para trabalhar, não podem sair. Aí elas têm que ficar juntas, comendo em casa, achando o que fazer, se relacionando. Elas dizem, descobri que tem família, descobri que tem pessoas que eu amo, que são preciosas para mim e que na correria do dia a dia eu não estava dando importância devida, eu não estava dando tempo, eu não estava valorizando, eu não estava apreciando a sua companhia. Olha que milagre o que um vírus pode fazer, meus irmãos. E a última coisa que ela mencionou, que eu gostaria de mencionar, ela mencionou outras coisas, mas ela diz, também tem nos mostrado a nossa vulnerabilidade, como somos vulneráveis, e por isso também tem nos apontado o caminho de volta para Deus. Não é interessante isso, irmãos? Como Deus usa coisas difíceis, coisas que nos surpreendem, coisas que estão fora do nosso controle, para nos lembrar da nossa humanidade, da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade, mas também de que existe um Deus que está acima de tudo isso, e que só Ele é de fato a nossa segurança, só Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, na tribulação, nas lutas da vida. Nós temos o privilégio de reconhecer que Deus, e somente Deus, é a nossa segurança,
Somente Ele é refúgio e fortaleza. Agora, quando a gente pensa nos nossos dias, as notícias, como as pessoas vão reagindo, me leva também a pensar como as pessoas exercem a sua fé, como elas estão vivendo a sua fé. E aí nós vemos então, de um lado, claro, sempre há os céticos, né? Os filhos do iluminismo, do racionalismo no século XIX, e nós temos o ceticismo presente, claro, na nossa geração, também produto do secularismo, né? Onde o homem é o centro, onde se exclui toda a possibilidade de um Deus pessoal e de uma ação sobrenatural desse Deus na história humana, na vida das pessoas. Então, nós temos aqueles que são céticos. Por outro lado, nós temos aqueles que creem em tudo. Creem em tudo. Se você bater na porta e oferecer um passe, ele vai aceitar. Se você oferecer uma oração, vai aceitar. Se você oferecer uma reza, ele vai aceitar. Se você oferecer um trabalho numa encruzilhada, ele vai aceitar. Creem em tudo. Tem aqueles que são abertos a todo tipo de fé. Seja o que for lhes apresentado, logo merece crédito. Essas pessoas, elas experimentam tudo e acabam não se aprofundando em nada. Enquanto os primeiros, os céticos, são os filhos do racionalismo, do secularismo, esse grupo de pessoas são os filhos do superficialismo. Não se aprofundam em um relacionamento, não se aprofundam na sua fé e por isso dão crédito a tudo que aparece. Do outro lado, há aqueles que realmente se apegam a uma fé e vivem intensamente a sua fé. Mas nós podemos e devemos questionar se essa fé é válida. Porque a fé, para ser válida, depende do objeto da sua fé. Ou seja, não adianta eu crer que esse púlpito aqui me salva e eu orar ou rezar para esse púlpito 7 dias por semana, me ajoelhar diante dele e oferecer meu culto e viver de forma sincera por esse púlpito. A minha fé não vale nada, porque o objeto da minha fé é uma coisa perecível. Não é Deus, não é o Deus criador dos céus e da terra, não é o Deus verdadeiro. Então, há muitas pessoas devotadas à sua fé, de forma sincera, mas estão erradamente crendo, sinceramente crendo, muitas vezes na ignorância crendo em algo que não é verdadeiro, que não é real, que não pode salvar, que realmente não pode salvar a sua alma e o seu coração. Esses são os filhos do pluralismo religioso, que é irmão do sincretismo, tão presente na nossa cultura, na nossa sociedade, no nosso país. Fruto, irmãos, nós somos, o Brasil ele é composto de tantas nações, de tantas etnias, e é claro, de tantas experiências religiosas diferentes. Então o nosso povo brasileiro é extremamente aberto ao pluralismo religioso. E muitas vezes, nessa religiosidade, ele se apega a coisas, ou a falsos deuses, que não podem salvar, que não são reais. E é claro, em tudo isso, nós podemos nos perguntar, peraí, existe um Deus verdadeiro? Existe realmente um Deus que salva? Será que Deus realmente pode agir na minha vida? Ele pode mudar minha história, Ele pode perdoar meus pecados, Ele pode me salvar, isso é possível. São dúvidas, são questionamentos que surgem no nosso coração, e que eu quero dizer para você aqui nessa manhã que não são necessariamente errados. Na verdade, eles devem ser o ponto de partida para uma fé realmente salvadora, uma fé com um Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Então eu acho que nós precisamos realmente avaliar se a nossa experiência de fé ela é genuína, ela realmente é salvadora e ela nos conecta, ela nos relaciona com o Deus que nos criou. Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, ou ligar sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 20. Eu quero ler com você o verso 19 ao 31. O Evangelho de João é o 4º livro do Novo Testamento, você pode abrir sua Bíblia ou ligá-la. Capítulo 20 do Evangelho de João, a partir do verso 19, eu queria convidar você a ler comigo o texto, pensando no tema da dúvida à fé, e nós vamos ver a história de Tomé. Até rima, meus irmãos? Da dúvida à fé, a história de Tomé. Leia comigo a partir do verso 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, aqui, após a ressurreição de Jesus, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês, a shalom de Deus.
Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Observe essa palavra, Jesus diz, a paz seja com vocês, e assim como o Pai me enviou, eu os envio. Todo cristão tem uma missão, todo discípulo é um enviado de Deus a esse mundo, nós somos enviados de Deus à nossa geração, assim como Jesus foi na dele. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, e se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. Senhor, essa é a tua palavra. Ministra o coração de cada um de nós. Fala conosco pelo poder da tua verdade e a ação do teu Espírito Santo em nossas vidas. No teu nome nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós vemos que Jesus se relacionou com 12 discípulos mais intimamente e que eles eram homens extremamente comuns, pessoas como eu e você. É interessante a gente olhar para os evangelhos e vermos que Jesus transformou o mundo através de pessoas comuns, como eu e você que estamos aqui nessa manhã. Jesus se relacionou com essas pessoas. E é claro, meus irmãos, que quanto mais nós lemos o evangelho, todo o Novo Testamento, mais nós entendemos isso. Jesus transforma o mundo, a sociedade, a cultura, através de pessoas comuns. Sim, só que cheias do Espírito Santo. É claro que eu não tenho tempo para abordar todas as riquezas, tudo que nós vemos aqui nesse texto, mas eu quero pensar sobretudo na experiência de Tomé, como ele vai da dúvida à fé. Os evangelhos não falam muitos detalhes sobre Tomé. Apesar de ele estar registrado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, somente João tem algumas palavras de Tomé, algumas palavras, e essa experiência que está registrada aqui no evangelho de João capítulo 20. Eu quantas vezes ouvi desde criança, você já deve ter ouvido, quando tem um debate, algo sobre fé, né? Quantas vezes eu ouvi pessoas da minha família dizerem assim, olha, eu sou igual a São Tomé, eu só acredito vendo, né? Sou igual a São Tomé, só acredito vendo. Quantas vezes eu ouvia isso? Eu nem sequer sabia que Tomé estava na Bíblia, né? Mas eu ouvia essa frase, essa expressão. E eu acredito que muitas pessoas que diziam isso também não sabiam que Tomé estava na Bíblia, né? Bom, mas esse é um jargão que se tornou popular. Por quê? Porque Tomé ficou marcado pela sua dúvida, pelo seu questionamento, pelo seu momento de incredulidade. E é interessante quando a gente olha para Tomé, como eu disse, não temos muitas informações, mas Tomé era chamado de Dídimo. E Dídimo no grego significa gêmeo. Então, provavelmente, ele era gêmeo, né? E Tomé também, na língua aramaica, significa gêmeo. O que nós vemos aqui é que Tomé ele tem uma revelação tão especial e gloriosa de Deus, que é a mesma revelação que eu e você precisamos ter. A tradição da igreja afirma que Tomé foi o discípulo de Jesus que foi mais longe no evangelismo. A tradição da igreja diz que ele chegou até a Índia, evangelizando, fazendo missões e plantando igrejas. E a despeito das poucas referências de Tomé que nós temos aqui na Bíblia, eu acho que nós temos preciosas lições que nós podemos ter, aprender e trazer para o nosso próprio coração. Queria listar algumas delas. A primeira lição que eu tenho na vida de Tomé é que nossas emoções são complexas e instáveis. Nossas emoções são complexas e instáveis. Eu sei que você já sabe disso. Nós, seres humanos, somos emocionais. E nós temos uma complexidade. Muitas vezes nós não nos entendemos. Eu às vezes digo para as pessoas querem entender tudo sobre Deus, eu digo assim, rapaz, você não entende nem você mesmo, você quer entender tudo sobre Deus?
Eu não me entendo às vezes, como que eu vou entender tudo sobre Deus? Deus tão grandioso, Criador do céu e da terra, Senhor do universo. Eu sou limitado, eu não compreendo nem a mim mesmo muitas vezes. É interessante dizer isso a respeito de Tomé nas poucas informações, mas é isso que nós vemos. Por exemplo, em João capítulo 11, quando Jesus queria visitar o seu amigo Lázaro, indo para a Judéia, os seus discípulos disseram assim: espera aí, os judeus quiseram te apedrejar agora mesmo e você vai voltar para lá? Você vai voltar para lá? Sabe o que Tomé, nas poucas aparições, diz? Olha o que diz o verso 16 do capítulo 11. Diz que então Tomé diz assim: vamos também para morrermos com ele. Entre os discípulos, Tomé nesse momento é aquele que mostrou mais bravura, mais coragem. E se nós tivéssemos somente esse texto de Tomé na Bíblia, talvez Tomé não ficaria marcado pela incredulidade e pela dúvida, mas ele ficaria marcado pela sua bravura, pela sua coragem, pelo seu apoio ao desejo de Jesus em ir a um lugar onde ele já tinha corrido a risco de morte. Tomé tem essa atitude. Agora, como é que Tomé, depois de uma declaração como essa, é o único dos discípulos que não está reunido após a morte e crucificação de Jesus? Jesus morreu, crucificado, terceiro dia ressuscitou, apareceu para uns discípulos, mas ele não havia aparecido para todos ainda. Tomé é o único dos 12 discípulos que não estão reunidos na primeira aparição de Jesus aos seus discípulos em João capítulo 20. Ou seja, provavelmente ele havia ficado tão decepcionado, as suas emoções haviam ficado tão fragilizadas, ele havia ficado tão perturbado dentro dele em relação às suas expectativas, à sua fé em Jesus, tudo que havia acontecido, ele não estava compreendendo nada. É claro, os outros discípulos também estavam confusos, mas é interessante que ele não estava lá. Isso mostra que talvez Tomé, de todos eles, é que a mais havia sido afligido pela decepção de ver o seu mestre, o seu Salvador, de ver Jesus, a quem ele havia seguido por 3 anos, crucificado numa cruz. As emoções de Tomé haviam prejudicado o seu discernimento, inclusive a sua comunhão com os demais discípulos, e ele não estava lá quando Jesus apareceu. Sabe o que eu acho interessante quando a gente pensa assim na vida de Tomé? É que assim como ele, nós temos momentos altos e baixos. Nossas emoções são complexas e elas são instáveis. E nós não podemos, de nenhuma forma, pensar que esses momentos devem definir quem somos. Nós não podemos, de nenhuma forma, definir Tomé pela sua bravura e coragem em João capítulo 11, como não podemos defini-lo pela sua dúvida, seu questionamento ou sua incredulidade no capítulo 20. Nós somos seres humanos e somos instáveis. E é interessante que eu e você somos tentados a definir a nós mesmos, principalmente nos nossos momentos de baixa, a definirmos as outras pessoas nos seus momentos de baixa. Você já notou isso? Nós colocamos estigmas, nós colocamos pegamos momentos da vida das pessoas em que elas estão em baixa e nós dissemos que elas são aquilo. Ou seja, a pessoa pecou, ou ela errou, ou ela quebrou financeiramente, então para nós ela é aquele tipo de pessoa. Nós normalmente não definimos as pessoas pelos seus momentos de alta, mas pelos seus momentos de baixa. E muitos de nós olhamos para nós mesmos da mesma forma. Nós olhamos e sentimos que o que nos define são os nossos fracassos, são os nossos erros, são os nossos pecados, quando não deveria ser assim. Tomé, ele não ficou definido nem pela sua bravura ou coragem, no capítulo 11, e nem pela sua dúvida e incredulidade, no capítulo 20, apesar de que foi isso que se tornou mais popular. Tomé, ele foi definido por aquilo que ele viu em Jesus. Quem era Jesus é que definiu ele. Quem definiu Tomé foi Jesus. Eu acho interessante essa questão de altos e baixos. Às vezes eu olho para mim e falo assim, puxa, eu tive uma palavra tão sábia com essa pessoa, fui tão equilibrado, foi uma palavra tão centrada, foi uma palavra certa para aquele momento. Dali a pouco eu dou uma outra palavra e falo assim, puxa, que palavra errada, fora de hora, não devia ter falado isso. Eu me lembro de alguns meses atrás, eu estava chegando no shopping com a minha esposa, e aí logo que a gente encostou um irmão. No carro dele estava o filho e mais uns 3 ou 4 meninos aqui da igreja. Todos juntos eles iam comer. E ao invés de eu valorizar o que aquele pai, aquele irmão querido da igreja estava fazendo, em estar com o seu filho e os irmãos aqui da igreja, a galera aqui da igreja, lá no shopping, com eles, quando eles chegaram eu disse assim, nossa rapaz, quando eu vi vocês pensei que era um grupo de bandido. Parecer bandido, pelo amor de Deus.
Eu olhei, cumprimentei, eles deram uma risadinha, eles foram para um lado, eu fui com a minha esposa. No momento que eu estava entrando no shopping, eu fiquei pensando assim: que palavra mais besta, mais estúpida. Fiquei pensando, como que eu pude dizer uma coisa dessa? Como é que eu pude falar algo tão sem nexo? Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Nossas emoções, nossos sentimentos são instáveis. É por isso que a Bíblia diz que a gente não anda por fé. A gente não anda por vista. A Bíblia diz que a gente não anda por vista, a gente anda por fé. E é claro que quando Paulo se refere a isso em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, ele está falando vista, e é claro que ele está falando daquilo que vem pelos nossos 5 sentidos, aquilo que mexe com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Nós não andamos assim, nós andamos por fé, nós andamos por quem Deus é. Quem nos define não são os nossos altos e baixos, quem nos define é Jesus. E Ele já nos definiu lá na cruz do Calvário, quando nos salvou, nos valorizou, nos amou. Nós vivemos por aquilo que Jesus nos define, eu e você somos amados de Deus, somos filhos de Deus pela graça. Nós somos mais que vencedores no seu amor, é isso que nós somos. E é assim que devemos viver, essa é a nossa identidade em Cristo. Segundo lugar, aprendemos com Tomé que a dúvida faz parte da caminhada da fé. Ela faz parte. Jesus não se ofende com as nossas dúvidas sinceras. E aqui nós vemos nesse quadro que Jesus o atendeu de forma gentil, de forma amável, E quando nós olhamos nos evangelhos, claro que Jesus respondeu aos seus discípulos, às vezes de uma forma aparentemente vaga, não fazia muito sentido para eles só foram compreender depois, muitas coisas que eles ouviram dos lábios de Jesus. Mas isso não significa que Jesus não se importava com os seus questionamentos e as suas dúvidas. Na verdade, Tomé não foi o único a duvidar. Pedro duvidou quando ele estava andando sobre as águas. Filipe duvidou que Jesus podia multiplicar pães e peixes. Os discípulos tiveram muitos momentos de dúvida ali no relacionamento com Jesus, nos 3 anos de discipulado que Jesus fez com eles. É importante a gente entender que a fé cristã existe. Na fé cristã existe espaço para as nossas dúvidas e questionamentos. Por quê? Porque nossa fé é também racional. Nós temos razões para crer. Apesar da nossa racionalidade ter seus limites, e nós não compreendermos tudo sobre o mundo espiritual e o reino de Deus, porque ele é muito maior do que esse mundo natural e a nossa racionalidade, nós temos razões, nós temos base racional para crermos em Deus, cremos em Jesus Cristo como Filho de Deus e cremos nas Escrituras Sagradas como a palavra de Deus, revelação de Deus aos homens. Então é interessante, Jesus no capítulo 14 tem aquela declaração tão maravilhosa: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não for assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar para que vocês estejam onde eu estiver também. E aí então, Jesus está falando sobre isso, e é claro, que Tomé não pegou o cerne, não estava entendendo o que Jesus estava se referindo, e aí então Tomé diz no verso 5 o seguinte: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Um outro momento em que Tomé aparece na história, e sabe o que Jesus diz? Jesus fez uma das mais poderosas declarações a respeito dele mesmo. João 14, verso 6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus não brigou com Tomé por não entender, por ter questionamentos no seu coração, não deu um sermão a ele. Jesus fez uma declaração que, claro, Tomé só foi entendê-la plenamente mais adiante. Mas a dúvida, o questionamento de Tomé proporcionou o momento em que Jesus se revelou como o caminho, a verdade e a vida. A lição, irmãos, é que nós não devemos ter vergonha ou nos preocupar com questões importantes que venham ao nosso coração sobre a nossa fé, sobre o nosso relacionamento com Deus. Às vezes eu encontro pessoas em dúvidas, com algumas dúvidas, elas estão se perguntando: será que eu ainda sou salvo? Será que eu ainda sou filho de Deus? Por que é que essas dúvidas vêm no meu coração? Algo que nós aprendemos, irmãos, é que a nossa dúvida faz parte do processo da nossa fé.
Anselmo, ele afirmou: a fé busca entender. A fé busca entender. A fé busca compreender. Foi isso que Tomé fez. Senhor, mas para onde o Senhor está indo? Como que a gente vai para onde o Senhor está indo? A fé busca entender. A dúvida não significa que nós não estamos crendo, mas que faz parte do amadurecimento, do refinamento da nossa fé. É comum nós vermos nos Salmos o salmista questionar a demora divina em agir nas suas circunstâncias. É comum nós vermos o salmista realmente questionar porque Deus aparentemente está demorando ou porque Ele não faz determinada coisa, abrindo o seu coração. Essas são as lamentações. Lamentação é diferente de murmuração, já falei sobre isso há algum tempo atrás. Murmurar é reclamar, é realmente um desprezo da fé e da confiança, mas o lamento é lamentarmos a situação exatamente porque não estamos compreendendo tudo. É interessante observar que a Bíblia está repleta de textos que expressam conflitos e perguntas daqueles que buscam a Deus. O profeta Abacuque, Moisés, Davi, Jonas e Pedro, né? Nem sempre eles mantiveram uma fé inabalável em todas as circunstâncias e às vezes vacilaram de maneira até impensável. Existe um estudioso bem conhecido no Brasil, Luiz Saião, que ele afirmou o seguinte: a grande verdade é que muitas vezes a dúvida faz parte da própria caminhada da fé. De certa forma, o duvidar é também uma faceta do crer. Não é possível crescer em fé sem enfrentar crises e momentos de dúvida. Por isso, tantas vezes na Bíblia, nós vemos que grandes lutas espirituais marcadas pela dúvida depois amadurecem em fé. De fato, podemos ir até mais longe e afirmar que quem nunca duvidou, nunca creu de verdade. A incredulidade terrível e incurável, distinta do questionar legítimo, manifesta-se realmente através da indiferença e do descaso, e não através das dúvidas sinceras. O descaso, a indiferença que revela essa incredulidade mórbida, fria, distante de Deus. Agora a dúvida, o questionamento, porque nós cremos, nós queremos compreender, nós queremos entender, nós queremos crescer. Aliás, a Bíblia diz que nós devemos crescer na fé e no conhecimento de Cristo Jesus. Nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Sim, então a dúvida faz parte do processo. Para mim isso acalenta o meu coração, como deve acalentar o seu. Eu não sei como está a sua fé, não sei se você está passando por uma crise, se você está enfrentando dúvidas, se elas são sinceras e se você coloca cada uma delas diante de Jesus, diante de Deus. Obviamente você vai ser sim confortado, vai experimentar do agir de Deus em consolar seu coração, em trazer essa paz, essa shalom de Deus ao seu coração. E muitas vezes Deus vai trazer uma revelação para o teu coração, vai iluminar a sua mente para compreender exatamente o que está acontecendo, exatamente onde Ele está nessa situação que você está enfrentando, nisso que você está passando. A dúvida faz parte do amadurecimento da nossa fé. Em terceiro lugar, nós vemos aqui que Jesus é Senhor e Deus. E Tomé faz essa declaração tão gloriosa. Nós lemos aqui no capítulo 20 que na próxima semana, uma semana depois, os discípulos estavam novamente reunidos no primeiro dia da semana, que é o domingo, não o sábado, como tem uma religião que pregou que você tem que guardar o sábado. Não é verdade, a igreja sempre guardou o primeiro dia da semana, e os evangelhos já mostram isso, as cartas, o livro de Atos. A igreja guardou o domingo não por causa de Constantino, imperador romano, mas porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Eles estavam no primeiro dia da semana novamente reunidos, em comunhão. E a Bíblia diz que Jesus aparece novamente, que apesar das portas fechadas, Jesus entra ali onde eles estão reunidos. E aqui, é claro, eu não tenho todas as respostas para você. Como é que Jesus, com um corpo que podia ser tocado, ele atravessa as paredes? Bom, a Bíblia diz que nós vamos ter um corpo semelhante ao de Jesus, é um corpo espiritual. Nós não entendemos tudo, não sabemos como isso, mas nós sabemos que as paredes são frágeis diante do corpo glorificado que nós vamos ter, porque é um corpo semelhante ao de Jesus. As portas fechadas, Jesus entra. Jesus não era um fantasma, porque ele foi tocado. Ele estava diante dos seus discípulos, num outro momento, à beira do mar da Galileia. Jesus comeu o pão e o peixe com seus discípulos, no capítulo 21 do Evangelho de João. Ele não era um fantasma, não era uma alma penada, não era um espírito, ele tinha um corpo, como a Bíblia nos ensina, um corpo glorificado, um corpo espiritual, conforme o apóstolo Paulo fala. Agora, o interessante aqui é que agora Tomé está lá. Tomé está lá. E aí então Jesus, sabendo da reclamação de Tomé, sabendo da dúvida levantada com os demais discípulos, dizendo: eu não creio na ressurreição de Jesus, a menos que eu veja, que eu coloque a mão nas suas feridas,
eu não creio. Jesus conhecia o coração dele. E Jesus diz então para Tomé: Tomé, vem aqui, toca, para de duvidar e creia. E Tomé faz uma das declarações mais gloriosas de fé que nós encontramos na Bíblia. No verso 28, Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Partindo da dúvida, Tomé afirmou o fundamento da fé cristã: Jesus é Senhor, Jesus é Deus. Como dizem os estudiosos, essa expressão de fé de Tomé, ela é cristológica, ela é soteriológica, ela é ontológica. Nem vou explicar todos esses termos para você, só para você ter ideia da grandeza da declaração que Tomé aqui fez em poucas palavras. Senhor meu e Deus meu. Ele está afirmando: Jesus é Deus. Ele está afirmando o mistério da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui há algo tão profundo, tão glorioso na declaração de Tomé. E é interessante, tem uma outra seita, os Testemunhas de Jeová, afirmam que Tomé afirmou aqui um Deus. Cuidado com os Testemunhas de Jeová, irmãos. Infelizmente a gente ama, ora por eles, mas a doutrina é uma mentira. Eles mudaram a tradução das Escrituras. Eu preciso falar isso como pastor, né? Cuidado com a igreja. Mudaram a tradução do Novo Testamento, João capítulo 1, verso 1. Aqui também eles mudam a tradução, para se referir dizendo que Jesus é um Deus. Não, o grego é claro, né? O grego é claríssimo, que Tomé diz que Jesus é Deus, Jesus é Deus. E se Jesus não fosse Deus, ele mesmo ia dizer: peraí Tomé, você está errado, eu não sou Deus, só Jeová é Deus. Jesus não diz isso. Jesus ele aceita aquilo que Tomé está dizendo, porque ele é Deus, ele venceu a morte. Tomé conclui: realmente Jesus é Deus, porque só Deus poderia vencer a morte, só Deus. Se Jesus não fosse Deus, ele teria dito. E é interessante que logo em seguida, o Evangelho de João, o evangelista João diz o seguinte: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Por isso que aqui está registrado esse evento, esse encontro de Tomé com os discípulos e Jesus, onde Tomé declara: Senhor meu e Deus meu. João resume aqui o Evangelho, dizendo que tudo que está registrado nesse Evangelho, assim como aquilo que havia acontecido ali na história com Tomé, estão registrados para que todas as pessoas possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome, porque só Ele é realmente salvação, só Ele é Deus, e por isso Ele pode salvar todos igualmente. Jesus é Deus, Jesus é Senhor. Essa expressão Kyrios no grego, Jesus Senhor, ela era tão importante, porque quando o Velho Testamento hebraico foi traduzido para o grego, na Septuaginta, para a língua grega, a palavra Yahvé, que significava Senhor, que é traduzida como Senhor, também foi traduzida como Kyrios. Os judeus não tinham, os cristãos não tinham nenhum receio de usar Kyrios, tratando-se como Senhor, se referindo a Jeová do Velho Testamento, porque sabiam que Jesus é realmente Senhor e Deus. Também no Império Romano, quando o imperador era visto como um Deus, como o Senhor, um cristão afirmar Jesus é Senhor, isso implicava em coisas muito terríveis. Ou seja, eles poderiam ser realmente sacrificados, eles poderiam ser mortos por afirmar que no Império Romano havia outro Senhor, senão o imperador. Havia Jesus, o Senhor. E muitos cristãos morreram por essa declaração. É por isso que o apóstolo Paulo afirma assim, que se no nosso coração nós cremos que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e com os nossos lábios nós confessamos que Ele é o Senhor, Romanos 10:9, nós somos salvos. Como pode alguém só declarar Jesus é Senhor e a pessoa ser salva? Mas é exatamente porque no contexto em que eles viviam, declarar Jesus é Senhor implicava realmente em algo muito profundo e glorioso no seu próprio coração. Era crer que Jesus é o Yahvé do Velho Testamento. Era crer que Jesus era maior do que o imperador romano dos seus dias. Que Jesus de fato é Deus. Por isso, Paulo também diz lá em 1 Coríntios 12:3, quem pode dizer Jesus, Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus? Quem pode dizer isso? Porque é isso. Quando Tomé diz Senhor meu e Deus meu, ele está falando algo tão glorioso que se torna o fundamento da fé cristã. Não um reducionismo teológico, mas uma declaração contundente de que Jesus é Senhor e Deus. E por isso João registra e diz assim,
isso está registrado para que as pessoas creiam que Jesus é o Filho de Deus e, crendo nele, tenham vida em seu nome. Em quarto lugar, o que nós vemos aqui é que Jesus tem uma mensagem para nós. Ao ministrar Tomé, Jesus afirmou com clareza uma mensagem para nós. Essa mensagem eu queria que você guardasse no seu coração. Verso 29 diz que Jesus afirmou: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Felizes os que não viram e creram. Nós não temos o privilégio, irmãos, de caminhar com Jesus, de comer com Ele, de tocar nas suas cicatrizes. Nós não temos esse privilégio. Há aqui um vácuo de 2000 anos entre a geração de Jesus, cerca de 2000 anos, e a nossa geração. Não, nós não temos esse privilégio. Mas Deus, por sua graça, pela revelação da sua palavra e a ação do seu Espírito, tem nos dado o privilégio de crer em Jesus como Senhor e Deus, de podermos também afirmar como Tomé: Senhor meu e Deus meu. E quando afirmamos isso, nós encontramos vida, nós somos salvos. E Jesus, Ele nos deu uma bênção especial, porque Ele diz aqui: felizes, bem-aventurados, é a bem-aventurança de podermos crer sem ver. Nós não vimos Jesus como Tomé, nós não vimos Jesus como Tomé, nós não tocamos nele como Tomé fez, mas nós cremos em Jesus da mesma forma que Tomé creu. Eu quero dizer para você que não há problema em duvidarmos se nossas dúvidas nos conduzirem a uma fé mais profunda em Cristo, a uma devoção fervorosa, plena, ao cumprimento da nossa missão em Jesus. Jesus afirmou nesse texto: como o Pai me enviou, eu vos envio. Tomé entendeu isso plenamente. Não quer dizer que Tomé não tenha passado por outras dúvidas e questionamentos, mas o que diz a tradição da igreja, Tomé estava lá no grupo de apóstolos lá em Atos, quando foram receber o Espírito Santo na descida do Espírito em Pentecostes. Não há nada que diga que Tomé tenha abandonado a fé, pelo contrário, toda a tradição da igreja, como já mencionei, diz que ele foi um dos discípulos que foi mais longe ao plantar igrejas e evangelizar. A tradição diz que ele chegou à Índia, que ele morreu onde hoje existe a cidade de Madrás, que ele foi ali realmente um mártir da fé, depois de plantar muitas e muitas igrejas, nas castas dentro da Índia. O que nós temos é um relato de um homem que, apesar da dúvida, da incredulidade, em alguns momentos do seu coração, não foi definido por ela, pela dúvida e incredulidade, mas definido por quem Jesus é. Um homem que fez uma das declarações mais veementes de fé, porque de fato seus olhos foram abertos e compreendeu que Jesus é Deus. E um homem que pôde viver plenamente a missão que Deus tinha para a sua vida. Quero dizer para você que está aqui nessa manhã, que Tomé, que duvidou um dia, é quem nos ensina hoje. Tomé nos ensina hoje. Ele ensina a todos nós que andamos com dúvidas e muitas vezes até uma fé vacilante em algumas circunstâncias. Ele nos ensina, ele ensina a nós que temos perdido a esperança, alguns de nós cujos sonhos foram despedaçados, alguns de nós cujos corações estão realmente enfraquecidos, fragilizados. Tomé nos ensina que quando a gente se encontra com Cristo, quando a gente realmente tem um encontro com o Senhor Jesus, que as dúvidas, elas não mais nos separam de Deus, que os nossos questionamentos se tornam tão pequenos diante da grandeza daquele que é Senhor e Deus, que a nossa desesperança, ela desaparece quando nós encontramos aquele que é o autor e consumador da fé, e a nossa esperança, que sempre está viva, ela nunca morre, ela não é a última que morre. Tomé nos ensina, irmãos, que nós podemos sim viver o chamado de Deus, a vocação de Deus, a missão de Deus na nossa geração, por mais desafiante que sejam os nossos dias. Tomé nos ensina como ele deixou para trás suas dúvidas e uma fé vacilante para viver uma fé viva e triunfante para a glória de Deus em Jesus, que é o Senhor e Deus. E eu espero que a história de Tomé renove no seu coração a sua fé, que você se sinta confortado, não para ficar estacionado na sua fé, mas confortado com o exemplo de Tomé em relação às suas dúvidas e questionamentos. E que, por outro lado, você se sinta motivado a ir até Jesus, com todo o coração, para poder declarar com toda a fé em você, que Jesus é Senhor e Deus, vivendo aquilo que Ele tem para a sua vida. Eu queria convidar você para orar comigo nesse momento, e juntos, realmente, colocarmos nosso coração diante de Deus. E se você está aqui nessa manhã,
E você não pode dizer para Jesus: Senhor meu e Deus meu. Ore ao Senhor. Clame ao Espírito Santo de Deus que venha sobre o seu coração. Senhor meu e Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Clame ao Senhor que venha sobre o seu coração. Só há vida em Jesus. Quando nós encontramos Jesus, nós podemos não encontrar todas as respostas para o nosso coração, mas nós encontramos as respostas mais profundas e poderosas que transformam a nossa vida e trazem sentido e propósito à nossa existência. Sim, você encontrará a resposta para os anseios mais profundos da sua alma. Sim, você encontrará a resposta que trará a salvação de Deus ao seu coração e um relacionamento vivo com esse Deus que é presente, um Deus real, o único Deus verdadeiro, porque Ele é o Criador de todo o universo, o nosso Criador.